padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus nos congrega aqui agora ao redor de nossa mãe, a amada Mãe Maria, para proclamar a palavra e assim iluminar nosso caminho. E porque a palavra de Deus é luz para nossos pés e lâmpada para nossos caminhos. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Importante e determinante em nossa vida, em nosso caminho, é compreender o sentido e o alcance da missão de Jesus. Assinala-nos este sentido as homilias sobre o Evangelho de São Lucas de Orígenes, um presbítero. Ele comenta: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando lerdes que ele ensinava nas sinagogas, diz Orígenes, e todos o elogiavam, precavei-vos de considerar felizes apenas os ouvintes de Cristo e julgar-vos privados do seu ensinamento. Se a Escritura é a verdade, o Senhor falou não somente outrora nas assembleias dos judeus, mas fala ainda hoje, como agora, entre nós. E não fala somente aqui, mas em outras reuniões e no mundo inteiro. Jesus ensina procurando instrumentos para ensinar por meio deles. Orai a fim de que Ele nos encontre também dispostos e aptos para acolher o seu ensinamento. Foi então ele a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, ele foi à sinagoga, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Não foi uma consequência do acaso a escolha do livro de Isaías, de preferência a outro, e a leitura da passagem que precisamente falava de Cristo e seu mistério. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele leu, pois ele me consagrou com a unção. Tendo terminado a leitura, Jesus fecha o livro, entrega-o ao ajudante e senta-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Mesmo nesse momento, se assim quisermos, nesta sinagoga, nesta reunião, aqui na comunidade orante, podemos fixar os nossos olhos sobre o Salvador. Porque ao dirigirmos o mais profundo olhar do coração para contemplar a sabedoria, a verdade e o Filho unigênito de Deus, nós teremos os olhos sempre fixos em Jesus. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Da boca do Senhor saem palavras de muito encanto, palavras que precisamos escutar todo dia, porque dele
vem a força do Espírito que espalhou a sua fama em toda a redondeza. Por isso ele ensinava nas sinagogas, e um dia chegou na cidade onde se tinha criado, em Nazaré, e levanta-se na sinagoga no dia de sábado para fazer a leitura. A leitura era do profeta Isaías, onde está escrito o que de fato define a beleza e a grandeza da missão do Senhor. Ele é aquele sobre o qual está o Espírito, consagrado pela unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando o Senhor acabou de ler, todos fixaram o seu olhar nele. Fixar o olhar nele e poder dizer que é nele que se cumpre a Escritura Sagrada, e dar testemunho a respeito dele e nos deixar tocar no fundo do coração pela beleza de sua missão. A missão de Cristo, como sublinha o comentário sobre o Evangelho de São João, São Cirilo de Alexandria, é o mistério do Criador do Universo, decidido restaurar todas as coisas em Cristo, dentro da mais admirável e perfeita ordem, e restituir à natureza humana sua condição original. Prometeu, junto com os outros dons, que daria copiosamente, concedendo-nos o dom maior, o dom do Espírito Santo. O Espírito que o guia, que o unge e que o conduz na sua missão. Pois, de outro modo, nós não poderíamos ser reintegrados na posse tranquila e permanente desses dons. Determinou, portanto, o tempo em que o Espírito Santo desceria sobre nós, isto é, o dia da vinda de Cristo, prometendo com estas palavras: naqueles dias, a saber, nos dias do Salvador, derramarei meu Espírito sobre todo ser humano. Supliquemos a Deus que derrame em nós, sobre nós, o seu Espírito Santo, para que nós possamos, ungidos, também proclamar a palavra e, sobretudo, com alegria, com amor, dar testemunho de Cristo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira